Saúde. Depois de muita polêmica, o Ministério da Saúde deu os primeiros passos para vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Mas o que se sabe até agora sobre a imunização dos pequenos? É sobre isso que a gente vai conversar na ponta da linha a pediatra Márcia Dias Zani, neonatologista e especialista em parentalidade. Você acredita que a vacinação infantil no Brasil está em atraso? Eu acho que está em atraso sim, Amanda. Fora do Brasil, já foram vacinados mais de 5 milhões de crianças. E apesar de o número percentual de óbitos das crianças corresponder a uma pequena parte, em números absolutos isso significa bastante. Então é urgente a gente proteger as crianças. A gente sabe aí que o Brasil está vivendo aí, o Papa Francisco foi muito feliz na mensagem dele de Natal, não sei se a senhora acompanhou, quando ele disse que a gente precisa tentar restabelecer o diálogo e ter um diálogo menos polarizado. No entanto, o presidente da República diz que não vai vacinar a filha dele de 11 anos. E aí fica esse embate, que é um embate mais ideológico do que científico. Isso não prejudica a ciência? Isso prejudica bastante. A gente precisa ter, né, uma posição segura e baseada nas evidências científicas. A vacinação das crianças de 5 a 11 anos agora, ela está sendo defendida por todas as entidades, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de Infectologia, de Pneumologia, pela Anvisa, né? A própria Anvisa, né? A Anvisa que está trazendo para a gente um posicionamento técnico, confiável e baseado em estudos grandes que tem no mundo, mostrando para a gente que a vacinação, além de ser efetiva, de proporcionar em 90,7% de proteção contra a Covid, ela é segura. Os efeitos colaterais que tanto se fala, eles são muito menores na vacinação do que nas crianças que ficam doentes. A dose da vacinação contra a Covid para crianças vai ser menor, né? Eu gostaria que a senhora explicasse o porquê e qual a diferença entre adulto e criança. Bom, para começar, assim, o organismo do adulto e o organismo da criança, eles funcionam de forma diferente. E tudo que a gente vai dar para a criança, a gente fala que pediatra, principalmente neonatologista, que cuida de criança bem pequenininha, a gente calcula em peso. A gente calcula pelo peso e pela idade, né? Por quê? Porque os órgãos são mais imaturos. Então, o rim que metaboliza as drogas é mais imaturo, o fígado é mais imaturo, o corpo todo é mais imaturo. Então, em geral, a dose das crianças é mais baixa e a concentração também de medicação por ml de solução que a gente aplica, ela é mais baixa, para que ela cause justamente menos efeitos colaterais e traga menos risco para as crianças. No caso do imunizante da Covid, em adulto a gente aplica meio ml, com uma concentração um pouco mais alta. Nas crianças de 5 a 11 anos, a dose que foi testada, que é segura e eficaz, é a dose de 0,2 ml, equivalente a 10 microgramas. É um terço da dose dos adultos, com um intervalo de 21 dias entre uma dose e outra. A dose é menor e menos concentrada. Qual a composição da vacina? E o que dizer para os pais que têm medo de vacinar seus filhos contra a Covid-19? A composição da vacina, ela é conhecida. Ela é a mesma vacina que é aplicada em adulto. Ela é composta de um RNA mensageiro que faz o corpo da gente produzir as proteínas que vão combater o vírus. Ela só é menos concentrada e um volume um pouquinho menor de medicação. Mas a composição, ela é conhecida. Os trabalhos que a Anvisa estudou para poder liberar a vacina mostram essa composição. Ela não é desconhecida, não. Está tudo descrito lá. Por enquanto é só esperar? A gente tem que esperar a liberação e essas vacinas chegarem. E esse é o nosso embate atual, porque foi colocada aí uma consulta pública e nessa consulta pública a gente não está conseguindo nem votar. Eu, por exemplo, não consegui fazer a minha votação porque o site mostra lá que já um excesso de pessoas fizeram essa enquete. E, além disso, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: será que todo mundo tem dinheiro para pagar um médico, para pegar uma liberação para poder tomar a vacina? Eu acho que ter a liberação do médico para tomar a vacina, que é o que está se colocando como uma condição aí para vacinar as crianças, não é justo com quem não tem dinheiro para pagar médico particular, que vai ficar aí na fila de posto
para conseguir essa liberação e vai atrasar ainda mais as vacinas. Então, vamos fazer o que a gente pode de pressão para liberar logo essa vacina e chegar. E quando chegar, a gente vai ter que ver as orientações aí do Ministério para poder vacinar as crianças o quanto antes. Doutora, tem uma dúvida aqui que provavelmente vai ser a dúvida também dos nossos ouvintes, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com os adultos, né? Cidade de São Paulo, aqui em São Paulo, ampliou a vacinação da gripe para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. Já está liberado aí para vacinar os bebês a partir de 6 meses de idade. Será que pode acontecer também o que aconteceu com a vacinação em adultos, né? O pai vai lá esperar primeiro para dar a vacina da Covid, que já está prevista aí para janeiro, e deixa da gripe passar. O que a senhora pode falar sobre isso? Eu acho que o que a gente tem de opção agora, vacinar para a gripe, é muito urgente. A gente nem sabe se vai ser liberado em janeiro, quando vai ser liberado. E a gente está enfrentando um surto de H3N2. A vacina da gripe, ela não protege completamente contra esse vírus, porque é uma variante que apareceu e vai estar na vacina do ano que vem, mas ela protege parcialmente. E a gente teve vários casos, eu estou tendo vários casos no consultório de crianças com influenza, que a gente precisa medicar, corre para pronto-socorro, tem uma febrona, a criança fica mal. Então, se a gente puder vacinar agora e proteger, mesmo que seja parcialmente, isso daí é interessante. Então, vacinem as crianças a partir de 6 meses. As crianças podem ser vacinadas. Quem não tomou ainda a de 2021 deve ir. Quem já tomou já está tudo certo. Já fez a vacina. Quem não tomou ainda, vá. E quando chegar a vacina da Covid, se programe para ir, porque com 15 dias de diferença entre uma e outra, você já pode fazer a Covid. Crianças que têm algum problema renal, ou crianças que enfrentaram algum tipo de câncer, ou têm o vírus HIV, ou enfrentam alguma doença séria, uma doença hereditária, por exemplo, elas também devem ter prioridade, a exemplo do que acontece com os adultos? Sim, elas devem ter prioridade. Nem todas as crianças imunossuprimidas, depende do caso, elas podem receber a vacina ou não, mas elas devem ter prioridade porque elas têm um risco maior de desenvolver as formas graves da Covid. Então, elas devem entrar, sim, na fila antes das crianças que têm a saúde em dia. E uma coisa que é importante é assim, quando você vacina o seu filho que não é imunossuprimido, você também está protegendo essas crianças que têm comorbidades, que têm maior risco de desenvolver doença grave. Por quê? Quando você vacina o seu filho, você diminui a circulação do vírus na população em geral, então diminui o risco de todo mundo pegar Covid. Então, a proteção não é só para o seu filho, a proteção é para quem está em volta também. Isso é uma coisa que é importante a gente saber, porque a vacina, para funcionar, ela precisa que seja dada para a maior parte da população. Se só um pouquinho da população tomar, a vacina não funciona também. Doutora Márcia, e o tal termo de consentimento para os pais assinarem? Como se eles estivessem dando aval ao direito dos filhos de receber a vacina. Para nenhuma vacina que a gente tem no nosso calendário, a gente precisa assinar termo de consentimento. Isso é um atraso e um desserviço. Porque, assim, os efeitos colaterais que são comuns na vacina do Covid, assim como todas as outras vacinas que a gente tem, são febre, dor no corpo, um pouquinho de fadiga por 24, 48 horas, dor de cabeça, são efeitos pequenos que não causam risco de vida. A vacina não tem esse risco de vida. Existe um risco muito, muito, muito pequeno de desenvolver miocardite, mas comparado com a doença, é um risco muito menor. Então, assim, assinar um termo de compromisso por uma coisa que é direito do seu filho não é nem justo. Não tem necessidade de fazer isso. Ninguém precisa se responsabilizar por um benefício que o seu filho está tendo, que o filho do seu vizinho, de todo mundo que está à sua volta, está tendo. Eu acho que não tem essa necessidade. Assim como a gente não assina termo de compromisso para vacinar para meningite, e tem uma porcentagem, sim, de risco, muito parecida com a da Covid, as vacinas que a gente tem no calendário, todas elas podem dar febre, dor no corpo, disposição e tudo mais, a gente tem esse risco para a Covid. E a gente não assina termo de compromisso, a gente vacina a criança com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, com 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 3, e a gente não assina termo de compromisso. Por que inventar isso agora, na Covid, que é uma coisa que é urgente da gente fazer, que a gente tem que ter agilidade para não chegar no posto e ficar lá embolado, parado, no termo de compromisso e na autorização do médico. Eu acho que quanto mais a gente puder agilizar e tirar
coisas que possam prejudicar o andamento da vacinação, é melhor. Então, na minha opinião, não deve ter termo de compromisso, de responsabilização, e nem a carta do médico seja necessária, assim como todas as outras vacinas que a gente dá nas crianças e nos adultos. O ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, ele é cardiologista. E o ministro da Saúde vem sendo muito criticado por autoridades e por entidades e instituições médicas por esse deslocamento que ele tem feito em relação aos protocolos da ciência. A boca pequena nos meios políticos corre ou reza a lenda que o ministro Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, vai sair candidato ao Senado pela Paraíba no ano que vem a pedido do presidente da República, e que isso justificaria esse protocolo aí de pedir consentimento para vacina, essas burocracias que as entidades médicas dizem que não tem porquê, não faz sentido nenhum. Uma das questões sobre a vacinação infantil é que o coronavírus se apresenta de forma mais fraca nas crianças e muitas vezes assintomática, né? Não apresenta aí sintomas. Porém, atualmente a Covid-19 mata mais do que todas as demais doenças infecciosas contempladas no calendário de vacinação infantil. Foram 2.500 crianças que morreram de Covid. Doutora, o que falar sobre isso? Então, quando a gente analisa as coisas em percentual, parece que é pouco. Mas quando a gente analisa em números absolutos, foram mais de 2.500 crianças na faixa etária de 0 a 19, e na faixa etária de 5 a 11 anos, em 2020, morreram 297 crianças. Isso da doença aguda, sem contar as complicações tardias que a Covid pode trazer. Quando a gente pega as causas de morte nessa faixa etária, é a segunda causa de morte nessa faixa etária. Então, o primeiro lugar é acidente de trânsito, o segundo lugar, em 2020, é Covid. Terceiro lugar é gripe. Ou seja, está matando mais do que a maioria das coisas. Em números absolutos, você fala 297 crianças, parece pouco, mas não é pouco. Primeiro, porque se for seu filho, é 100% das crianças para você. Segundo, porque 297 em números de saúde é muita criança. Sendo que a gente tem uma vacina que pode diminuir esse índice muito para baixo. Para que a gente vai perder crianças, sendo que a gente pode proteger essas crianças? Sim. E tem uma coisa muito importante, que assim, a alimentação do fluxo das crianças que não estão indo na escola, que não estão convivendo socialmente, que estão sendo privadas da sua vida normal, está deixando sequela emocional nessas crianças. Sim. Essas crianças, quando elas crescerem, elas vão lembrar dessa fase e não vai ser uma fase feliz, talvez, na vida delas. Então, se a gente pode fazer alguma coisa para melhorar, eu acho que a gente não deve deixar de fazer. Portanto, você ouviu o alerta aí da doutora Márcia Diazani, pediatra. Primeira causa de morte de crianças, acidente de trânsito. Segunda, Covid. Simples assim. É um número que está aí dentro da estatística, dentro dos atestados de óbito. A propósito, doutora, a senhora trouxe uma visão bastante humana aí na sua última resposta. Eu tenho uma curiosidade que foge um pouquinho da nossa pauta. A senhora é médica, a senhora é neonatologista, a senhora estudou medicina, né? Como é que é para a senhora que escolheu a pediatria, que é uma carreira linda na área de medicina, uma especialidade médica linda na área de medicina? Como é que é para a senhora aquele nó na garganta de perder uma criança para uma doença? O que passa na cabeça da senhora quando isso acontece? Como é que é essa distância do protocolo clínico da atividade profissional em relação à morte? Como é que ela se estabelece? Que dor que vem à superfície? Olha, é uma dor muito grande, principalmente se aquela morte poderia ter sido evitada. Se tem alguma coisa que a gente pudesse ter feito para evitar aquilo, dói mais ainda, dói de qualquer jeito. Mas quando a gente pode evitar, e a gente não evita por algum motivo, porque a gente está limitado, porque falta um remédio, porque falta a vacina, é muito doloroso. E vou te falar mais. Eu já tenho 50, vou fazer 51 anos. Estou formada há 24 anos. Quando eu estava na faculdade, eu era novinha, um monte de vacinas que a gente tem disponível hoje não estava disponível. Então eu vi muita criança morrer de meningite, por exemplo, que é uma doença muito letal. E hoje a gente tem a vacina no calendário e a gente vê muito menos. E, gente, quando chega uma criança com uma doença que você não consegue fazer nada para segurar ela, aquilo é horrível para a família.
Uma criança novinha é horrível, uma criança mais velha é horrível, em qualquer idade é horrível, né? É uma vida que tinha tudo para se desenvolver, se desabrochar e ser, né, um adulto feliz. Assim, não tem nem explicação para a gente falar o que a gente sente, principalmente se a gente tinha como evitar e a gente não pôde fazer nada. A senhora tem filhos? É muito triste. Eu não tenho filhos, eu estou na fila da adoção, esperando meu filho hoje. Esse foi o bate-papo com a doutora Márcia Diezani, pediatra, que conversou com você sobre questões relacionadas à vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. Vacinação prevista para começar agora no mês de janeiro.